Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Frase para hoje: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27. Os abraços de hoje vai para Neuza Martins Moraes, que nos acompanha lá de Santa Catarina, Ana Marian, para Peta de Pescas e também para a nossa querida Rosimara, que sempre está aqui nos acompanhando. Dando continuidade, Esther conta tudo sobre Helena, sobre a estupidez de Pedro em se casar com Gina porque Ernesto chantageou para que Helena pudesse ficar com Nicolas. Sim, Ernesto estava lá por trás disso. Helena fica feliz em saber que Pedro ainda a ama. Seu coração dizia que sim. Ela está se divorciando, mas ainda precisa ter cuidado pelo bem de Nicolas. Quando ela estiver livre das garras de Ernesto, ela vai contar tudo a Nicolas, incluindo que ele é o filho biológico de Pedro. A polícia vem buscar Horácio por fraude à sua empresa. Ele imediatamente sabe que é devido a Ernesto e o chama na frente de todos de covarde. O Ernesto fica totalmente sem expressão durante isso. Depois que Horácio é levado pela polícia, os outros empresários ficam chocados, enquanto Ernesto se parece com um gato que comeu o canário. Mônica espalha rapidamente a notícia de que o Ernesto incriminou Horácio por fraude. A família recebe o mesmo advogado que está fazendo o divórcio de Helena para ajudar. Ele vem em seu auxílio imediatamente e parece preocupado e prestativo. Pedro conversa com Nelson sobre a ideia de Gina de que ele se mudasse para uma cidade diferente. Nelson respeitará qualquer decisão que eles tomarem. Jimmy liga para a mãe. Eu conheço essa atriz, mas não sei de onde. E ela é uma mulher incrivelmente doce que diz que virá para ajudá-lo. Ela aparentemente não tinha ouvido falar dele por um tempo e a princípio pensou que ele tinha boas notícias, como se ele fosse se casar. É claro que ela está perturbada com a notícia de que ele não voltará a andar. Irene e Gabriela estão relativamente bem-humoradas no trabalho quando Andréa liga. Grande choque com a notícia de Horácio e Gabi entra em ação, tentando ligar para Helena, mas Helena chega com Nicolas a reboque. Ela o deixa para Gabriela ficar de babá. Gabriela imediatamente começa a provocá-lo por mencionar o nome da namoradinha na escola, Liliana. Quando Irene descobre que Ernesto estava então por trás de incriminar seu pai por roubo, ela liga para ele furiosa. Ele diz que tem provas de que o pai dela é culpado. Ela diz a ele que é a favor ou contra ele. Ela está então parecendo estar contra ele, mas temos que ela vai ceder em algum momento e ficar então contra o pai e a favor de Ernesto. A detetive Inês repassa as informações sobre Isabel para sua amiga freira Bernardina na casa de repouso. Isabel nunca deveria ter então tomado aqueles medicamentos. Ela não estava então precisando disso e está confusa então em seu cérebro. Seus registros médicos são falsos. O médico que prescreve coisas nunca existiu. Então, a ex-freira pede a Bernardina que titule então e diminua gradualmente a medicação. As dosagens de Isabel para que ela possa ser então desmamada de medicação. Isso é o que o médico disse a ela e ao comandante Rubens Eduardo que deveria ter feito isso. Bernardina está com medo de fazer isso, mas a ex-freira a incentiva porque pensa na pobre Isabel e em tudo que ela passou. O advogado de Horácio e Helena diz que Ernesto tem muitas provas contra Horácio e eles terão que ir a um juiz. Claro que todos sabem que é falso, mas eles têm que lidar com isso. Pedro quer filmar outro episódio de seus vídeos virais de mecânica no YouTube, mas Samuel não estará disponível. Diz a Pedro onde encontrar sua câmera e diz que vai apoiar a Gabriela, cujo pai acaba de ser enquadrado por Ernesto. Pedro fica chocado com a notícia.
Horácio é preso e conversa com o advogado. Os documentos que o incriminam são assinados por Horácio. Horácio totalmente não pode ser sobre isso, mas o Ernesto quer tirar grande parte dos negócios de Horácio. Horácio não gosta do que escuta. Helena está tentando ligar para Ernesto, mas manda uma nova mensagem para ele, mas ele não atende o telefone. Andréa entra para ver o que está acontecendo e Helena repreende Andréa por sempre defender Ernesto. E agora ele se vira e se faz isso. Andréa parece bem envergonhada. Samuel vem buscar Gabriela. Ela está lá na casa de Helena cuidando de Nicolas. Ele dá a ela um abraço reconfortante. O louco Ernesto chega com um sorriso então contagiante de nada e age como se tudo estivesse bem enquanto pega Nicolas, que está feliz em vê-lo. Gabriela sussurra para Samuel que ela odeia Ernesto e que ele é doido. Quando ele recebe Nicolas em casa, Nicolas diz a Ernesto que Helena viu Esther naquele dia no parque e eles tiveram uma conversa que Nicolas não ouviu. O advogado diz que acha que eles podem tirar Horácio da prisão, mas não naquela noite. Andréa e Mônica trocam olhares furtivos enquanto conversam sobre a situação de Horácio. As duas dizem que não vão deixar Horácio em apuros porque ele é o pai de seus filhos. Enquanto isso, Nelson e Gina têm uma conversa particular. Ele sabe que Gina está tramando algo com essa conversa sobre ela e Pedro se mudarem para outra cidade. Ele não acredita que ela tenta rejeitar o plano, dizendo que só é um novo começo. Ela finge inocência, é claro. Helena confronta Ernesto. Ele finge não ter nada a ver com a armadilha preparada para Horácio, mas ela sabe que não é bem assim. Ele diz que não quer perder seu dinheiro no negócio. Ele sugere, eu acho que pode ser resolvido na família. Ela diz que nunca vai ficar com ele, tem vergonha de ter se casado com ele. Ele a chama de, então, um nome que não vamos dizer agora, ou seja, quaisqueira, e seu pai é um ladrão. Pedro envia uma mensagem a Helena para expressar simpatia pela situação de Horácio. Helena responde e diz que sabe tudo sobre sua mãe ser uma tangarela. Ela liga para ele e fazem aquelas coisas de eu te amo. Então, prevemos uma reconciliação entre os dois agora que Helena sabe toda a verdade. Gina ouve Pedro falando de outra sala e pergunta com quem ele estava falando. Lógico que ele mente e diz que sua mãe precisava de ajuda porque a água quente dela não está funcionando. Depois que ele sai, ela liga para Esther para verificar novamente. Esther está sabendo da paranoia então de Gina e encobre ele. Domingo chega em casa e pergunta o que está acontecendo. Está contando tudo para Helena sobre Pedro estar chantageado para romper com ela e também sobre as últimas travessuras de Ernesto. Nelson e Andréa conversam ao telefone. Ela teve um dia ruim e gostaria que ele a distraísse com suas enlouquecia, embora ele não diga bem assim. Nelson lê em voz alta uma revista nacional sobre romances. O artigo é sobre como tratar melhor os animais. Andréa escuta e faz sons educados, mas às vezes parece entediada. Eles então fazem conversas piadas sobre animais. Pedro vem ver Esther e fala sobre Helena saber a verdade. Eles discutem a insegurança de Gina. Ela sabe que ele não a ama. Domingos diz que ainda acha que Pedro tem que fazer o certo porque Gina é sua esposa agora. Samuel chega em casa e os informa sobre Horácio e está na prisão por causa de Ernesto. Gina dá uma olhada no celular de Pedro e sabe que ele mentiu sobre ir para a casa da mãe e que estava conversando com Helena. Ela está chateada. Ela diz que Ernesto deveria ter matado Helena e não Pedro. Quando Pedro chega, ela suga e tenta culpá-lo, então não amá-la. Nelson é todo ansioso com Jimmy. Ele vai ter algum tipo de apoio, já que vai ficar em uma cadeira de rodas. Mas Nelson lhe oferece trabalho administrativo. Jimmy agradece, mas diz que ainda não tem certeza do que pode e do que deve fazer. Nelson então é apresentado à mãe de Jimmy, que acaba de chegar ao hospital. Ela é uma mulher atraente, apropriada para a idade e de uma classe social semelhante à de Nelson. Meus instintos estão me dizendo que ela pode ser mais adequada para Nelson,
do que Andrea. Mas veremos, já que agora Nelson e Andrea têm uma torcida. Horácio teve que passar a noite na prisão, mas aquele simpático advogado de Helena consegue resgatá-lo no dia seguinte. Mônica conhece o negócio e ajudará o advogado a repassar toda a papelada do escritório para resolver essa bagunça. Helena conta a Mônica e Horácio sobre Ernesto chantageando Pedro. Enquanto isso, lá na casa de repouso, a irmã Bernardina disfarçadamente corta ao meio o comprimido de Isabel. Dá a ela e embolsa a outra metade. Enquanto isso, Pedro compra de um cliente um carro de fixação usado. Por sua vez, Jimmy recebe alta do hospital e vai para casa, a casa de Augustinho. Sua boa mãe está com ele. Jimmy é deixado sozinho quando ele sai para comprar mantimentos. Jimmy liga para Gina para dizer que quer o dinheiro da chantagem. Se Ernesto não der, ele falará. Droga, parece que ele havia amenizado esse episódio, mas acho que não. Naquele momento, entra sorrateiramente o Ernesto com um sorriso bajulador e ameaçador para Jimmy. Será que ele vai terminar o serviço que começou no hospital de matá-lo? Pedro encontra Helena lá fora então do seu apartamento. Ela tenta se desculpar por estar ali, mas ele apenas a beija imediatamente. A música tema deles toca e fica naquele momento bem alto da novela, aquela cena que a gente gosta dos dois juntinhos. Então, essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Muito obrigada por sua audiência. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações, já deixe o seu like e fiquem todos com Deus.